Quando falamos sobre a formação do imaginário, há um entendimento de que precisamos, como se colecionar uma série de figurinhas, certo? E essas figurinhas fizessem parte do nosso arcabouço, nosso repertório intelectual. E esse repertório intelectual, ele vai servir de base, ele vai servir de como uma fundamentação para enfrentar os nossos problemas no futuro, tá? Eu já explico isso mais para adiante, né? E essa formação do imaginário, ela vai precisar, eu entendo como uma espécie de educação mesmo, né? De formar nos elementos mais sólidos, né? Mais elementares mesmo. Então, assim, quando a gente fala de imaginário, né? Formação do imaginário, você pensa o quê? Imaginação, né? Então, desde a capacidade de imaginar, né? Mas também do da possibilidade de guardar na memória as relações que essas imaginações ou que essas figurinhas possuem entre si, tá? Então, assim, pelo menos é o que me passa quando eu vejo isso ser discutido, né, na internet e tudo mais. Porém, eu penso que isso é um primeiro passo, né? Como a gente precisa trabalhar, por exemplo, uma receita, eu preciso ter preciso ter os ingredientes base dessa receita, né, matéria-prima, para que eu possa trabalhar. Então eu posso pegar o arroz e fazer o arroz de diversas formas, né, seja em formato de risoto, né, arroz cozido, arroz de forno, arroz sei lá, eu faço um baião de dois, né, é, um, é uma comida que junta várias coisas, né, entre elas o arroz. Enfim, eu posso colocar o arroz e uma série de elementos, né? Mas o material base, a matéria-prima base é o arroz, tá? Então, na minha visão, ter esse imaginário como base, como uma matéria-prima, um arcabouço onde eu vou tirar as minhas referências para poder interpretar a realidade. Isso não é uma coisa nova, não é uma necessidade moderna, mas é uma necessidade do ser humano de todos os tempos, tá? O que acontece é que hoje, né, nossos dias atuais, a nossa formação nesse sentido é bastante falha, né? Hoje é como diz aquele provérbio bíblico, né? Nem só de pão vive o homem, né, mas de toda a palavra que vem de Deus. É, justamente, nem só de pão vive o homem, né? Mas hoje a gente é tratado a pão e água e acabou, né? E não tem mais nada, porque a gente perdeu a concepção metafísica da vida. E quando eu falo de metafísica, eu falo não somente do elemento espiritual puro, mas também dos elementos imaginários, tá? Que não são meramente concretos, né? Mas não são, vamos dizer assim, elementos do espírito, tá? Mas que, de certa forma, nos auxiliam a entender isso. Esse negócio tá ficando cada vez mais embaraçado, mas espero desembaraçar tudo até o final desse vídeo aqui, tá? Então, quando eu vejo falar de formação do imaginário na internet, as pessoas falam muito sobre ler livros. Ler livros de literatura que nos mostrem situações as quais nós podemos aprender alguma coisa com elas. Isso isso é um pedaço, assim, né? Mas do meu ponto de vista, eu penso que isso deve ser feito e pensado da maneira grega, que já Platão vai nos escrever na sua República, né? Como isso deve ser feito, que é o ensinamento e a transmissão dos mitos. E aí os mitos, para os gregos, eles são justamente os mitos da cultura grega, né, da mitologia grega, que para nós talvez esteja um pouco distante, mas eu imagino que há elementos que podem ser traduzidos diretamente, né? Porque os mitos têm uma questão psicológica muito forte, né? Porém, o elemento mais importante deles é o elemento simbólico. E justamente esse símbolo, ele é o que faz com que a gente possa... Ele é uma ponte que nos permite traduzir a realidade, tá?
Então, aí quem tem acompanhado os últimos vídeos sobre a linguagem, eu falei justamente isso, né? Que a linguagem é uma ponte que faz com que a gente possa falar sobre o mundo em que nós estamos instaurados, né? Sobre a realidade que nos cerca. E justamente o símbolo ele é um elemento de compreensão da realidade que nos cerca. Então há uma certa sinergia, uma certa relação muito profunda entre a linguagem e o símbolo, né? O simbolismo, o estudo dos símbolos e o estudo da linguagem. Porque, de certa forma, ou de muitas maneiras, a linguagem ela é um símbolo também, né? Porque quando eu falo qualquer palavra que eu falar, né, nunca é a coisa em si, né? Então, sei lá, eu falo livro. Então, eu pego nunca vai ser um livro concreto, tá? Ela pode se remeter à ideia de um livro ideal, um livro que seja um modelo para todos os outros livros, né, como a maneira platônica, mas ela não vai ser nunca, a palavra vai ser a própria coisa, tá? Não sei se eu fosse um mago, né, dos tempos antigos e que, né, como esses rapsoudos que previam o futuro, etc. Praticamente o que eles, os rapsoudos não, né, os aedos que cantavam o futuro e praticamente o que eles falavam acontecia. Mas ok. Dito isto, então, formação do imaginário se entende como recolher uma série de elementos, né, de imagens que vão compor o meu imaginário como se o imaginário fosse um depósito, tá? É, eu diria que isso é uma concepção que não está errada, mas é que ela é limitada, porque a gente precisa trabalhar através de outras coisas, e aí entra a educação sentimental nesse processo. Por quê? Já vou explicar sobre isso, mas entenda o seguinte: o imaginário ele vai ser, obviamente, a relação da nossa imaginação com a realidade, né? E como através da nossa imaginação a gente consegue compreender melhor aquilo que acontece concretamente. E por isso que os livros de literatura, a gente chama de literatura clássica ou literatura, pode ser de romance, né? Não importa. Os livros de ficção, no geral, eles nos auxiliam muito na compreensão dessa realidade, porque através da imaginação a gente consegue abstrair certos elementos. E o processo de abstração é um exercício muito salutar para a nossa mente e que a gente tem feito pouco, pelo menos não de forma consciente, né? Geralmente quando a gente faz isso de forma inconsciente, fazendo com que a gente confunda uma série de coisas, né? Mas o exercício da abstração, ele é muito saudável porque faz com que a mente exercite a sua capacidade de trabalhar com as hipóteses. E trabalhar com essas hipóteses é um processo saudável, né? Quando a gente pensa, e se? Né? E se eu fizer tal coisa, como será que eu consigo alcançar o resultado almejado? Né? Então, através do trabalho com a imaginação, eu consigo conectar o meu estado atual de coisas com o elemento da ponta final, sem precisar passar por todo o processo, tá? Então, eu antecipo as coisas que me acontecem. Esse, para mim, é o poder do imaginário frente à realidade. A imaginação tem a capacidade de antecipar e modificar a realidade que nos cerca. Justamente como eu antecipo o que vem, eu modifico, posso modificar, tá? É, há uma série de elementos que eu poderia trazer para contribuir com isso, né? Mas acho que aqueles livros sobre o homem e os seus símbolos, não, poxa, eu me esqueci agora. Mas do Mircea Eliade, ele trabalha justamente esses pontos, né? Das tribos mais, assim, ó, arcaicas, né? Mais primordiais, assim, dos primeiros estágios e até dos restos desses povoados que já foram grandes civilizações, né? Como eles guardam bastante essa relação com o mundo do imaginário e como isso é determinante para o entendimento de tudo que os cerca, né? E por isso eles conseguem viver em ambientes muito inóspitos que
até hoje teríamos dificuldade de viver ainda que nós tivéssemos os elementos que a gente tem, né, tecnologia e vamos dizer assim, as facilidades da vida moderna, da vida assim no Ocidente, tá? Não só do Ocidente, mas como civilização ocidental, entre muitas aspas, né, já que hoje o mundo é mais ou menos globalizado. Mas o que eu quero dizer é que esses povoados mais isolados, eles têm uma relação imaginal com o mundo muito diferente da nossa. E há toda, vamos dizer assim, um estilo de vida, uma ética de vida diferente, tá? Que não se diferencia tanto assim. Diferencia assim, né? Em alguns pontos. Em valores, né? Assim, mais profundos, mas diferencia principalmente nos hábitos, né? Nos valores também, em alguns casos, mas no geral temos grandes semelhanças no que tange aos valores mais profundos, né? Mas ok, vamos voltar aqui. Fui longe, mas vamos fazer um retorno. Esse processo, né, de guardar essas informações, né, num ponto para nos levar até outro ponto é a relação justamente de memória com imaginação que para os gregos, para Aristóteles principalmente, é uma mesma força, uma mesma faculdade que uma hora se projeta para o passado, outra hora se projeta para o futuro. Tá? Uma mesma força da mente que tem essas duas capacidades de ação, ou duas capacidades de relação com o tempo. No fim das contas, nada mais é do que a consciência humana se manifestando em diversos momentos e se relacionando com o tempo. Tá? O ser humano ele precisa se relacionar com o tempo. É algo que o diferencia muito dos animais e que dá a ele uma consciência, né, seria até uma clarividência, né, do que lhe acontece, porque a partir do momento em que ele se relaciona com o tempo, ele olha para o seu passado e aprende com ele, e olha para o futuro e projeta esse tempo novo, vamos dizer assim. E daí já tem uma relação, por exemplo, com o passado e a própria linguagem, né, porque quando falamos, né, nós já vamos estabelecendo essas distinções. O que acontece, o que aconteceu, né? Os tempos verbais nas frases, eles estão sempre colocados em algum... Tudo que nós falamos está em algum tempo, presente, passado, futuro, né, basicamente. E perceber essas relações, perceber essas diferenciações já é uma relação, um passo, né, um trabalho da relação do ser humano com o tempo, tá? Então, assim, um outro... Só que não se fecha aí, tá? Quando eu falo de formação do imaginário, eu penso o seguinte: eu preciso desenvolver a capacidade desse ser humano de trabalhar não só o seu acúmulo de referências, mas também a sua capacidade de se projetar no tempo. Mas não somente, não com as minhas convicções comuns, vamos dizer assim, mas sim tendo como base essas referências que eu vou adquirindo ao longo desse processo de formação. Por isso a formação, no meu ponto de vista, ela é uma educação. Ou seja, essa educação nos faz puxar de dentro, né, tirar de dentro uma série de elementos que vão fazendo com que nós vamos nos conectando com o mundo ao nosso redor, tá? E fazendo com que a gente se arraigue na realidade, mas não no sentido comum dessa perspectiva, né? Que no geral, quando a gente vê alguém falando, né, de se instaurar na realidade, se pensa em estar submetido, né, a a um contexto que te oprime e você simplesmente aceita e cala a boca, né? Não, mas o se instaurar na realidade é justamente ter a capacidade de modificá-la, de trabalhá-la. Por isso, a formação do imaginário ela precisa ser completa, trabalhar os elementos que nos conectam com o passado, com o presente e com o futuro, tá? Eu sei que talvez isso possa ser meio óbvio que eu estou colocando aqui, mas
Muitas vezes eu não vejo isso sendo esclarecido, né? Me fica meio essa dúvida, né? Para que formar o imaginário? Porém, há um elemento que eu coloco como uma constatação, que é justamente a educação sentimental, tá? Por que isso e por que isso vai se relacionar com o imaginário? É simples. À medida em que nós vamos trabalhando esse imaginário, vamos adquirindo novas referências, e essas referências elas vão moldando os nossos desejos, né, vamos dizer assim. E eu vou tendo novas perspectivas de vida, né? Então, assim, é muito importante a formação do imaginário, principalmente nos jovens, né? Por isso, Platão vai trabalhar os mitos justamente com os jovens, principalmente. Porque se eu tenho referências mais qualificadas para a minha maturidade, né, para quando eu crescer, vamos dizer assim, quem eu quero ser quando eu crescer, eu vou ter uma perspectiva mais clara e mais luminosa do que eu posso ser. Eu avalio as minhas referências, né, os meus heróis, né, aqueles que me inspiram o meu imaginário, né, e por isso os mitos, por isso os heróis antigos, né, e eu vou fazendo uma espécie de balizamento, né, de equalização com as minhas possibilidades, né? Porque eu me conheço malmente bem, né? Eu sei mais ou menos as minhas características, os meus potenciais e o que é que eu posso desenvolver e quais os meus talentos, vamos dizer assim. E então eu vejo o que é que pode se aplicar concretamente na minha vida à medida em que eu vou vivendo e vou me conhecendo, né? Então há uma mudança de perspectiva, uma mudança de desejos nesse sentido. Porém, eu só posso buscá-los, né, buscar esses desejos, é, se eu os compreendo corretamente. Então, como assim? Não adianta nada, por exemplo, eu ter uma formação do imaginário e ter um entendimento de como a realidade funciona se eu ainda trato como valor aquilo que a sociedade considera como sendo um valor. Porque muitas das vezes esses valores atuais, e não só atuais, mas os valores que a gente estuda naquelas aulas de história, principalmente história da arte, né? Ah, os valores da burguesia, os valores, né, sei lá, do clero, os valores tal, tal, tal. Esses valores que são muito seccionados em castas sociais, em classes que pouco tem de humano e mais tem de elemento administrativo, né, como uma engrenagem, né, de um, de um todo que vai para lugar nenhum. Se eu tomo isso como elementos que têm valor em si mesmo, eu vou acabar me dando muito mal, né? Então, eu li uma frase agora há pouco, antes de fazer esse vídeo aqui, né, de Santo Agostinho, que diz o seguinte: alcançar o que se deseja não necessariamente é ser feliz, porque nem todos desejam o que é bom, né? Então, se trata disso. Eu só vou alcançar a felicidade, eu só vou alcançar, né, uma vida plena quando eu desejar o que é bom, o que é valoroso. Do contrário, eu vou continuar batendo cabeça, né, como se diz aí no popular. Eu vou continuar me estrepando, né, quebrando a minha cara. E esse processo de, como é que eu falo? De fracassos e de não é fracassos não, não é a palavra que eu tô procurando uma palavra, mas poxa, esqueci. Mas enfim, esse processo de que eu vou fazendo e vou não vou conseguindo chegar ao meu objetivo, né? Vou me não cons- ixi, agora me perdi aqui. Mas eu tento fazer alguma coisa e não chego ao onde eu quero alcançar, tá? Isso vai gerando uma série de frustrações,
tá? Pronto, esses processos de frustrações, eles se dão justamente porque eu tento buscar algo que é a felicidade, mas eu acredito que a felicidade está em algo que eu desejo, né? E por que eu desejo esse algo? Porque eu li uma série de livros, né? E esses livros me fizeram perceber que uma série de personagens tem o domínio dessas coisas. E de alguma forma eles são invejados, eles são tidos como pessoas a serem temidas ou respeitadas, e por alguma razão eu quero também aquilo. E esse não é o critério que nós devemos ter no processo da nossa formação, tanto intelectual como na formação da nossa vida, né? Então, por isso, a educação sentimental ela entra entendendo que eu preciso aprender a amar as coisas que são boas, as coisas que são boas em si, que são verdadeiras. E ainda que eu tenha muita formação do imaginário, eu preciso compreender isso, né? Porque eu posso claramente ter a diferenciação de todas as coisas, o que é bom, o que é ruim, o que é mais desejado nessa situação, o que é menos desejado e para outras também. Mas se eu não tiver a clareza de que. A clareza não, mas se eu não perceber que os meus, como cordas, né? Como se eu fosse um boneco de marionete e cordas me puxassem, né? As cordas do desejo, ela acaba sempre puxando muito mais fortemente do que qualquer planejamento mental que nós façamos. Então, se eu não tiver essa clareza de que isso é assim, eu vou acabar me não alcançando essa felicidade desejada, tá? Eu vou acabar não conseguindo estabelecer em mim uma ordem muito clara, né? Porque eu, apesar de conhecer o que é bom, eu desejo aquilo que é mal, aquilo que vai me tornar pior, aquilo que na verdade tem como benefício muitas vezes apenas uma questão de riqueza material ou de prestígio material, né? Mas não traz em si um valor, né? Então, fora as virtudes, né, as virtudes universais que são acessíveis para nós em todos os tempos, né, como a bondade, a caridade, a generosidade, né, a piedade, a coragem e paciência, e diversas outras virtudes que eu poderia enumerar aqui o dia todo, né? Fora essas virtudes, tudo mais tem valor relativo, né? Eu posso aprender muito sendo uma pessoa que está no centro da sociedade, né? Como um vetor social, né? Uma pessoa de muita influência, e também posso aprender bastante sendo uma pessoa que está à margem da sociedade, sendo uma pessoa que muitas pessoas não enxergam nenhum valor, né? Assim vai nos ensinar a sabedoria oriental, né? Mas enfim, então a educação sentimental ela entra como uma necessidade para a formação do imaginário, porque é necessário trabalhar também os afetos, é necessário trabalhar aquilo que nós gostamos. Eu preciso aprender a gostar daquilo que é bom. Então, a formação do imaginário ela é insuficiente se ela for ela é algo que sozinha não é suficiente, né? Caso alguém tenha a, a ilusão de que ela possa ser algo bom em si mesmo ou só por ela mesma. É algo bom em si mesmo, mas ela sozinha não é suficiente para formar um ser humano, tá? Então acho que ficou claro assim. Bom, para o vídeo de hoje acho que é isso. Não tenho muito mais a dizer. E posso ter esquecido uma coisa ou outra no caminho, mas o importante é isso. Então, vamos trabalhar também junto à formação do imaginário, a educação sentimental, para que se possa desejar aquilo que é bom, tá? Caso tenha chegado até aqui, muito obrigado. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, essas coisas todas. Link do Clube do Livro na descrição. E caso alguma coisa não tenha ficado claro, deixa um comentário, uma pergunta, enfim. Até a próxima. Tchau, tchau.